Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast KSHB Educação Profissional, conectando todos ao mundo do trabalho. O objetivo desse podcast é trabalhar com a educação corporativa, educação continuada, e para isso a gente está com uma bancada aqui muito rica, muito poderosa, de empresários, educadores, né, e pessoas que trabalham diretamente com esse setor voltado para o crescimento e desenvolvimento profissional, não só de empresas, mas também de pessoas. Sejam bem-vindos, meus amigos, né, Dr. Jefferson, coordenador acadêmico da UNA, Pamela, gerente do Sebrae de Pouso Alegre, e o meu amigo Gil Castro, que ele já tem várias empresas, mas além disso ele é sócio do Clube dos Empresários de Pouso Alegre, tem algumas empresas e também faz parte da diretoria da CIPA Jovem. Sejam bem-vindos a esse momento e vamos ter uma conversa bem tranquila, bem participativa e que vocês possam estar colocando tudo aquilo que vocês desejarem, ok? Vamos agora trabalhar bem fortemente nesse processo, né, de como que vocês estão vendo essa questão da educação, né, da educação corporativa dentro do segmento de vocês e assim por diante. Então, eu queria, Pamela, que você se apresentasse, né, falasse sobre a sua vida pessoal, sua vida profissional, se você desejar, falar sobre o Sebrae e outras coisas que você fique à vontade. Queria agradecer primeiramente, né, a oportunidade de falar em nome do Sebrae, apresentar um pouquinho da Pamela, né, dos projetos, falar que é um prazer estar aqui. O Sebrae ele funciona para ajudar quem gostaria de abrir um negócio e quem já tem um negócio. Então, a gente planta a sementinha lá, né, na educação fundamental, ensino médio, para a gente já ir trabalhando o empreendedorismo e as habilidades empreendedoras nas crianças, que a gente sabe que daqui 5, 10, 15 anos a gente vai ter empreendedores aí com habilidades, né, preparadas aí para o mercado de trabalho e para quem deseja abrir sua empresa. Então, a gente trabalha também aquela pessoa que quer abrir um MEI, microempreendedor individual, quem já tem uma empresa, uma microempresa, uma IPP, uma empresa de pequeno porte. E principalmente, né, eu acho que assim, além de gestão, porque isso a gente consegue aprender, né, ali o fluxo de caixa, todos os controles financeiros, mas principalmente a questão de pessoas, como que a gente consegue trabalhar estratégias, como que a gente consegue crescer. E se a gente também não quiser crescer, né, tá tudo bem, tá bacana a tua empresa, é aquilo que você sonhou. Então, a gente trabalha com sonhos lá no Sebrae, né? E é muita gente que a gente atende. Então, a gente atende aqui em Pouso Alegre, além de Pouso Alegre, mais de 17 cidades. Então, assim, é muita coisa, são muitas consultorias. Então, o Sebrae, ele tem um fator muito importante, né? Ele trabalha mais específico com pequenos e microempreendedores, né? E a gente sabe que, às vezes, esses empreendedores, eles com os sonhos dele, como você falou, eles querem abrir a sua empresa, montar a sua empresa, mas eles não têm conhecimento, inclusive, nem teórico de como que ele vai fazer a gestão dessa sua empresa. Então, esse trabalho que o Sebrae faz, ele é muito gratificante, que ele abre os olhos desses empreendedores, mostra para eles os melhores caminhos, aquilo que ele possa estar progredindo cada vez mais, né? E isso é muito legal. Então, eu queria que você falasse... como que tá? Quantos anos tem o Sebrae que ele está aqui no sul de Minas, né? Algumas estatísticas daquilo que ele já atendeu, como que estão... E a gente sabe que tem as histórias dos pequenos empreendedores que, por falta dessa habilidade de administração, de gestão, eles acabam não dando seguimento à empresa deles, né? As empresas deles acabam saindo do mercado. Como que você vê isso? Olha, o que eu percebo aqui no Sebrae de Pouso Alegre, né? Falando em alguns números. Muitas pessoas têm um sonho. Por exemplo, uma mãe que agora quer sair do mercado de trabalho, quer abrir o seu negócio para ficar um tempo maior com o seu filho, com a sua filha. A gente ajuda a fazer um modelo de negócio, né? A gente chama de Canva. Então, a gente desenha realmente com a pessoa ali. Mas de 10 que a gente ensina, 2 realmente voltam com uma ideia mais estruturada. Então, tem muitos empresários que mesmo a gente ensinando, às vezes acha complicado, difícil, que não se sente preparado. Então, a gente tem procurado trabalhar esse emocional também do empresário, né? Que, olha, vai dar certo, você vai dar conta, é seu sonho, vamos fazer acontecer, né? Para que as pessoas, elas procurem mais capacitações. Porque é isso mesmo que você falou. Às vezes, vai abrir a toque de caixa a sua empresa, ou por uma oportunidade, por uma necessidade, ou, né, foi desligado no mercado de trabalho e agora, né, o fundo de garantia ali... Sim. Seguro-desemprego, é tudo que a pessoa tem para poder manter a sua casa. Então, é uma coisa que a gente sabe, assim, que é muito importante para eles e que está também na nossa mão poder ajudá-los.
O Sebrae ele tem mais de 50 anos no mercado, né? A gente faz parte do Sistema S, assim como o Senac, o Senai. Então, aqui em Pouso Alegre, os números, né? A gente atende ali em torno, por ano, só a microrregião, mais de 4.000 pessoas, contando com o online, as consultorias online, Sebrae Play, que é uma ferramenta do Sebrae também, em torno de 16.000 atendimentos. Que bom. E aí, de horas de consultoria por ano, só a microrregião aqui, mais de 11.000 horas de consultoria. Que legal. Então, dessas 16 cidades aqui do sul de Minas, tá nessa região 16, 17 cidades, você falou Poços de Caldas, Varginha, Itajubá, Santa Rita, essa cidade extrema, todas essas cidades aqui do sul. Isso, Varginha e Poços de Caldas tem a microrregião do Sebrae lá. Microrregião Sebrae. Isso, então a gente atinge até a região de Extrema, Borda da Mata, a gente vai até Espírito Santo Dourado, então esse eixo aqui chegando a São Paulo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar 7 anos no sistema FIENG, né? Inclusive eu fui coordenador do SESI e do Senai aqui em Pouso Alegre, em Varginha, comecei no SESI de Poços de Caldas, depois fui ser apoio do presidente da FIENG aqui no sul de Minas, e eram 150 e tantas cidades, né? Então essas 156 e tantas cidades são divididas em 3 micro-regiões. E é algo bem legal. E eu tive a oportunidade de conviver muito com pessoas do Sebrae, né, dentro da FIENG e assim por diante. E eu lembro quando eu estava em Varginha, no SESI e no Senai, nós trouxemos para lá um curso de formação gerencial a nível de ensino médio. Foi uma coisa fantástica, era uma parceria que o Sebrae tinha com a Áustria, e de lá para cá foi feito um desenvolvimento, né? E hoje, infelizmente, a gente sabe que esse curso só tem na capital, em Belo Horizonte, né? Mas é um curso que formou muitos empreendedores que tinham um desenvolvimento fantástico e algo assim bem interessante. E eu só queria que você terminasse essa primeira parte, que você falasse quais são os produtos assim que são mais acessíveis para essa população que está iniciando, esses empreendedores que estão querendo abrir seu negócio, qual o apoio que o Sebrae pode dar a eles nesse processo? A primeira coisa é realmente procurar o ponto de atendimento do Sebrae. Aqui em Pouso Alegre a gente tem a microrregião e nos outros municípios a gente tem a rede Aqui Tem Sebrae, que é vinculada à prefeitura. Então são pessoas que a gente capacita, geralmente pessoas da prefeitura, que fazem essa conexão com a gente. Então, a primeira coisa, modelo de negócio, se ela está abrindo do zero, se ela quer inovar um negócio dela, para a gente poder entender junto com ela e fazer ela entender o negócio dela também, né? Porque às vezes está indo ali todo dia, ali no operacional. Pensar numa estratégia, numa inovação e tirar do papel. E aí depois a gente vai direcionando essa pessoa. Então, ela tem dificuldades em finanças, então agora vai partir para uma consultoria financeira. Gestão de pessoas, vai para uma consultoria de gestão de pessoas, de vendas. E aí a gente também tem o Empretec, que eu acho que todo empreendedor deveria fazer, porque é fantástico, né? Vai ter alguma fase aqui em Pouso Alegre? Sim, agora em setembro. Então, a gente tem as inscrições até abertas, né, no momento, passa por uma seleção. Vamos divulgar ele aqui nesse podcast. Vamos sim. E aí, é um curso também que eu indico para todo mundo. A gente tem o Ali Produtividade, que é para aquela empresa, aí já é para micro e pequena empresa, né, não para o MEI. Mas que ela quer inovar no negócio dela, aumentar a produtividade, então a gente consegue aumentar os ganhos dela, o rendimento. E é um produto gratuito, o Ali Produtividade, né? Então, a gente tem eventos, né, que nem o Reload, que aconteceu semana passada, que foi um sucesso. Porque tudo que a gente faz de eventos aqui no Sebrae, a gente trabalha como funil. Então, a gente está lá sensibilizando os principais assuntos. E aí, conforme a pessoa vai tendo interesse e fala, poxa, eu queria trabalhar meu marketing digital dessa forma, eu queria aprender a fazer vídeos melhores, eu queria aprender ferramentas, trabalhar estratégia. Sebrae, você tem consultoria? Temos a consultoria. Então, a gente tem consultorias que são chamadas de Sebrae Tech, que o Sebrae subsidia 70% do consultor, né? Então, a primeira coisa, senta com a gente, toma um cafezinho, a gente entende do negócio, né, da pessoa junto com ela, inclusive, e depois a gente vai direcionando para essas soluções. Legal, Pamela, obrigado nesse momento. E agora vamos falar com o nosso amigo Jefferson. O Jefferson é um colega que eu conheci há muitos anos atrás, fizemos um mestrado junto em Alfenas, e de lá para cá cada um seguiu o seu caminho, e agora eu tive a felicidade, né, de saber que o Jefferson veio aqui para Pouso Alegre, assumir a coordenação acadêmica da Faculdade UNA. Seja bem-vindo a Pouso Alegre, Jefferson, essa é uma cidade maravilhosa. Já morei aqui um tempo, escolhi voltar para cá depois de ter ficado 7 anos lá na Bahia e de ter rodado várias outras cidades depois que eu saí daqui. E eu queria que você se apresentasse, falar quem é você, como é que você, o que você faz, qual a sua formação, a sua vivência pessoal e profissional e quais são as suas expectativas aqui de ficar aqui residindo em Pouso Alegre, já que você já conhece, já veio aqui algumas vezes, né? Mas fique à vontade para se apresentar. Bom dia, Kaminski. Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui,
né, com a Pâmela, com o Gil Castro também, para a gente me receber na Faculdade UNA de Pouso Alegre, né? Essa vinda para Pouso Alegre, para mim, ela representa um grande passo da minha história, né? Pouso Alegre está conectado comigo já também há quase 25 anos, né? Eu estive em Pouso Alegre, tive escritório em Pouso Alegre, implantando aqui a área de tecnologia, né? Tanto de TVAC, depois com a telefonia mobile também, né? E toda essa região. Retorna a Pouso Alegre, assumindo a coordenação acadêmica da UNA Pouso Alegre, né, que fica aqui na João Basílio, pertinho do centro ali, perto da catedral, né, e com uma satisfação muito grande de voltar a uma cidade que é referência. Ontem a gente estava reunidos com os professores falando isso, né, ela é referência e é autorreferenciada, né, ela consegue se desenvolver com os próprios potenciais da própria cidade. O Sebrae traz muito isso, Pâmela. Eu sou empreteco desde 2017, é formidável, recomendo a todos que tenham a oportunidade. E no desenvolvimento a gente tem uma preocupação muito com o entorno, sabe? Né? Olhando para o Gil aqui, que é empresário aqui da cidade, então a gente trabalha com educação superior e pós-graduação, né? Então, assim, após a graduação, dentro da UNA. E nas diversas áreas, a gente está sempre focado em poder atender as demandas locais, o entorno. Aqui nós atuamos aí praticamente em torno de 30 cidades dentro dessa micro-região aqui em Pouso Alegre, né? E essa perspectiva nossa de atender, sim, uma demanda de mercado, mas também fazer algo que Pouso Alegre e a região, de certa forma, já fazia, mas vir para potencializar isso e ter mais a opção, né? Que é o seguinte, não exportar inteligência, né? Que às vezes as pessoas sentiam que tinha necessidade de sair da sua cidade para poder fazer aquele curso, que tinha uma expectativa, ou buscar um referencial em outro tipo de instituição fora da região. Então, a UNA vem para poder atender esse público, para poder potencializar esse público, sem dúvida nenhuma, para o mercado de trabalho, mas com um programa de extensão muito forte em todos os cursos. Então, o que acontece? O nosso presidente do conselho, Daniel Castanho, ele tem uma fala muito empoderada, né, de empoderar realmente, que é o seguinte, sim, nós só nos fazemos importantes a partir do momento que a gente consegue atender o nosso entorno. Então, com cada curso que nós temos hoje, nós temos atividades extensionistas. Então, seja nos cursos de gestão, também fazendo esse trabalho de acompanhar o empresário, acompanhar o desenvolvimento econômico da região, na área da saúde, com várias clínicas hoje, seja odontologia, fisioterapia, nutrição, biomedicina, entre tantos outros, farmácia, que nós temos atendimento à população, quer seja na nossa sede, quer seja nos campos de estágio aqui, tanto público quanto privado, né? E a gente poder fazer essa transformação da região aqui e colaborar com essa parte de uma região que realmente é o seguinte, a cidade de Pouso Alegre é uma cidade que ela tem uma importância econômica, não só dentro aqui do sul de Minas, mas no estado como um todo, né? E o que a gente puder fazer tecnologicamente, educacionalmente, para poder transformar a vida das pessoas, nós vamos estar presentes. Legal. Então, a minha vida é educação. Tem 46 anos que eu trabalho com educação, desde a educação infantil até ensino superior, pós-graduação, né? Ultimamente eu estava na Bahia como diretor-geral de uma faculdade com mais de 4.000 alunos, e lá eu tive a oportunidade de ter resultados bem significativos em vários cursos, inclusive implantar curso de medicina lá. E a gente sabe que da importância de uma instituição de ensino dentro de uma cidade, né? Além disso, eu sou vice-presidente do Parlamento Mundial de la Educación. É uma instituição que está em 100 países do mundo, né? E eu fui convidado pelo nosso presidente, Dr. Gabriel Perato Massa, que reside na Argentina, para eu ser o vice-presidente desse parlamento. E a importância que a gente vê nisso é a transformação educativa, né? E por isso que a minha empresa ela tem um foco na educação corporativa. É a educação continuada, educação constante, aperfeiçoamento com as novas tecnologias. Eu queria que você falasse da UNA. O que a UNA tem hoje de curso de graduação, pós-graduação, novidades que estão vindo daqui para frente, né? E como que as pessoas podem conhecer a UNA, saber sobre o ingresso nesses cursos e as oportunidades que eles poderão ter lá dentro da UNA. Kaminski, hoje nós temos áreas bem definidas dentro da UNA Pouso Alegre, que vão desde administração, ciências contábeis, direito, cursos tecnólogos de 2 anos de duração nessa área também, né? Então, aquele profissional que já está inserido no mercado, mas ainda não tem graduação, é uma oportunidade para ele poder estar fazendo a graduação com foco naquela área específica, quer seja em marketing, recursos humanos, que ele possa atuar.
Na área de saúde, né? A gente vai tentando lembrar de todos aqui, né? Mas eu já citei alguns, né? Fisioterapia, nutrição, biomedicina, farmácia, Medvet, né? Às vezes as pessoas não associam medicina veterinária com saúde, mas é saúde, né? Então, assim, odontologia. Então, são cursos que estão aqui. Tem psicologia, né? Também? Psicologia também. E aí a psicologia tendo trabalho tanto clínico quanto organizacional para uma cidade que tem uma alta demanda organizacional, de recolocação, de planejamento, né? Dentro das organizações. Então, a gente tem essa vertente muito forte e estendemos até a área da agronomia, a área das exatas, a área das diversas engenharias, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, controle e automação, né? Engenharia de produção, engenharia mecânica, arquitetura, design de interiores. Esses são alguns, pode ser que na conversa aqui eu tenha até me esquecido de alguns, né? Mas para não ficar a dúvida, os dois caminhos que nós temos é acessar o site da UNA, una.br, e ali escolher UNA Pouso Alegre, a Faculdade UNA de Pouso Alegre, vai ter um atendimento ali, ele vai poder verificar a pessoa interessada nos cursos ofertados aqui. O outro é nos visitar ali na João Basílio, 420, ela está em linha reta com a catedral ali mesmo. Do ladinho da catedral, 2 ruas paralelas ali, é muito fácil o acesso. Tem um prédio muito bonito, espelhado, alto, bem, né? Espelhado, tem um L ponto lá, né? Então, assim, acaba que virou um ponto da cidade ali, até turístico, né? O Sky Glass ali, então, assim... Mas é um prédio moderno. Sim. E é um prédio que, ontem eu falava disso também com os professores, ele ressignifica a nossa posição em Pouso Alegre, que vem do tradicional, vem de uma história grande e marcante da cidade de Pouso Alegre, mas que tem um horizonte bem apontado para o futuro, para a tecnologia, para a transformação. Então, o nosso prédio é um prédio mais high-tech, vamos dizer assim, que mostra esse horizonte que a gente está seguindo e perseguindo, mas valorizando sempre as origens, né, a história de Pouso Alegre e da UNA em Pouso Alegre. Legal. Tá vendo aí? Vocês que estão assistindo o podcast da KSHB Educação Corporativa, o Sebrae, se você está querendo ser um empresário, se você já é um pequeno empresário, a Pamela já convidou para vocês tomarem um café lá com ela lá. E do lado da UNA, né? E do lado da UNA. E o Jefferson também, quer conhecer a UNA, quer conhecer os cursos, né? Vamos lá, conversa lá, toma um café e já programa a sua formação, tua continuidade profissional. Lembrando que durante esse período agora que está de férias, nós estamos funcionando de 8 às 20. Mas não estando em período de férias, de 19 às 22. Então, a gente recebe, pode chegar lá, chamar a gente, nós estamos prontos para poder receber lá o acolhimento. Muito bom. E aí, meu amigo Gil, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Gil, vamos falar aí sobre, primeiro, quem é você, quais são as suas empresas, como que funciona o Clube dos Empresários, a tua participação na CIPA Jovem. Você é uma pessoa dinâmica, a gente vê hoje, né, Pamela, muitos jovens, o Gil podia ser meu filho, né, muitos jovens aí que estão comandando a questão do empreendedorismo, né, nós temos aqui essa região, uma região muito rica dentro desse processo. O Brasil é muito rico no empreendedorismo, né, a gente tem uma vivência, uma experiência muito grande nisso. E o Gil foi um prazer eu ter conhecido, né, a simpatia dele, a educação dele, a cortesia dele, né, e é um prazer ter você aqui do nosso lado, e eu queria que você ficasse à vontade para você se apresentar. Tá bom, então, obrigado, Kaminski, obrigado aí pelo convite, né, de estar participando aqui com você no podcast. Seguinte, eu sou o Gil, né, Gil Castro, assumi o nome do meu pai, eu sou esposo da Márcia, sou pai da Ana Clara, pai da Ana Júlia, pai do Gil Castro Neto, né, tenho 3 filhos, e sou sócio proprietário da Dr. Gil Informática, né, uma empresa de assistência técnica e vendas de computadores e notebooks, né? A gente faz um serviço premium ali de reparo de notebooks, né? Reparos avançados. Eu sou sócio proprietário também da Foco Digital, uma empresa com uma inovação tremenda, né? Que é o que a gente faz o perfil das empresas no Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google, né? E que quando a gente vai hoje fazer uma pesquisa, onde que a gente vai? A maioria das pessoas vão no Google. E aí eu faço o perfil das empresas, eu posiciono e ranqueio o perfil das empresas para aparecer ali nas primeiras posições, né? E aí eu faço o gerenciamento e otimização desse perfil, de modo que fazer com que a empresa apareça para quem está buscando. Quando a gente está buscando algo na internet, a gente já está ali provavelmente querendo comprar ou querendo adquirir um produto ou um serviço. Então, quando a gente coloca o perfil ali, né, já com contato, com endereço, WhatsApp, já facilita ali para o possível cliente entrar em contato com essa empresa, né? Inclusive, né, você que está aí nos assistindo, eu adquiri um notebook da Gil Informática e estou muito satisfeito, né? O notebook foi muito bem formatado, muito bem
estruturado, né? E é de confiança, se alguém está querendo aí reparar o seu equipamento e assim por diante. Gil, você está na área de informática, nós estamos vendo hoje esse movimento, essa corrente forte sobre a inteligência artificial. Inclusive, a gente está vendo aí nas mídias digitais muita divulgação de equipamentos como notebook, tablet, celulares com a inteligência artificial já dentro desses produtos, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? Carlinhos, é o seguinte, a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas hoje eu vejo que a maioria das pessoas ainda tem um pouco de medo, um pouco de receio. Nem sabe o que é direito. Nem sabe ainda usar, né? Então, assim, hoje eu vejo no meio empresarial, hoje é uma dificuldade tremenda no meio corporativo é a contratação, né? Mão de obra formada ali, a pessoa especializada, qualificada. Então, assim, hoje eu vejo que a gente precisa formar essas pessoas, precisa ensinar essas pessoas, né? A estar ali na nossa empresa, desenvolvendo ali a sua função, mas também fazer com que a inteligência artificial seja um braço ali, uma ajuda. Seja um meio, né? Seja um meio daquele colaborador ali para desempenhar as suas melhores funções. Legal. Então, o foco da KSHB Educação Corporativa Educacional é isso. Preparar pessoas, treinar pessoas, qualificar pessoas, né? E aqui nós temos uma bancada rica nisso, né? O Sebrae com toda a sua expertise de 50 anos e todo esse trabalho que está sendo desenvolvido cada vez mais. A academia, né, através da Universidade Única. Temos outras faculdades aqui em Pouso Alegre, né? Não só presencial, como também EAD, né? Todo esse processo. E sabemos que esse meio da informática, né? E nós temos aí hoje o Clube dos Empresários, no qual eu faço parte, e é um clube assim, bem interessante, está sendo bem produtivo para mim, né? E eu queria que você falasse, Gil, o que é o Clube do Empresário, quais são as ações que o clube tem, quem quiser ser associado, quais são os benefícios que ele tem, fica à vontade aí para você falar sobre o nosso clube. O Carlinhos, o Clube de Empresários aqui em Pouso Alegre, ele nasceu em 2022, né? Eram 5 sócios, né? 5 empreendedores que foram lá em Poços de Caldas, né? A matriz fica lá, e eles compraram a franquia aqui para a cidade. E eu assumi como sócio, né? Eu fui o primeiro associado, tá? Eu daqui de Pouso Alegre, eu fui o primeiro empresário a acreditar nesse projeto. E em 2024 eles me convidaram para ser um dos sócios, né? E aí eu assumi frente ao Enio lá, né? Que era o presidente do clube. Então, desde 2024 eu estou à frente do clube. E o clube, o que ele é? Ele é um meio, né? Um ambiente vivo ali, né? Um clube de empresários que a gente quer o quê? É fazer conexão, criar relacionamento, né? Hoje o pessoal fala muito assim de transação, né? O pessoal fala, tipo assim, às vezes você vai numa empresa, vai numa loja, você só faz a transação. Você compra ali, paga, vai embora, a pessoa não sabe seu nome, não sabe quem você é. Ela simplesmente ali você adquire um produto ou serviço, tchau e embora, tchau e benção, né? Vai embora. E hoje a gente entende o seguinte, hoje uma venda, ela tem que ter relacionamento, ela precisa ter conexão. E o clube, ele vem para isso, para poder mostrar isso para o empresário, né? O empresário, a gente fala que ele é muito solitário, então, sim, às vezes passa as dificuldades, né, financeiras, essa questão da contratação. E às vezes ele não sabe nem com quem trocar ideia e conversar. Justamente. Né? Então, assim, o clube, ele é um ambiente onde essas pessoas, né, a gente conversa sobre isso e a gente se ajuda, a gente aprende juntos ali a passar essas dificuldades, essas adversidades. Legal. Eu sei que você tem um sócio, o Rafael, nosso amigo Isso. Rafael, que trabalha com mídia digital, né? O Rafa é um exemplo. O Rafa, ele veio de uma cidade pequena, né? Que é Bueno Brandão. Ele tinha uma agência de marketing digital lá em Bueno e ele já foi associado, ele nem conheceu o clube, ele já entrou pro clube, né? E veio frequentando. Hoje ele mora aqui em Pouso Alegre, né? Ele saiu de MEI, virou, né, empresário, microempresário. Então, assim, hoje o clube, ele proporciona isso, a pessoa entrar e crescer, né, de acordo com os empresários. Em breve nós teremos o Rafa aqui conversando com a gente aqui também sobre o Clube dos Empresários. Então, acho que é importante isso. Pamela, Jefferson e Gil, eu queria que vocês falassem qual a paixão move vocês no meio profissional. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Por que vocês estão hoje aqui? Por que vocês estão nas instituições que vocês estão? Vocês também são empreendedores, né? São empreendedores, né, sociais, de um grande empreendedor educacional, empreendedor empresário mesmo, nesse sentido. Então, eu queria que você começar com a Pamela aí, né? Qual é a sua paixão nesse meio da educação? Eu falo assim abertamente em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, que é ajudar o próximo, né? Eu acho que cada um tem um propósito de vida, e que bom que o meu propósito de vida casou com o propósito do Sebrae, né? Que é ajudar pessoas, transformar vidas.
E é muito bacana porque, né, a gente não é concursado, a gente é funcionário, né, carteira assinada, e ajudando pessoas, a gente recebe um salário. Então, isso é muito gratificante, né? E assim, quando você vê a empresa prosperando, os negócios prosperando, a pessoa sorrindo e feliz numa situação que ela estava e que ela conseguiu sair, é muito Você gratificante. poder ter Vai ajudado, além. né? Lançado uma luz ali que ele possa ter conseguido encontrar o rumo, né? Exatamente. Então, assim, somente desenvolvimento territorial, né? Um exemplo, a gente formou uma cooperativa lá em Extrema, que é a Cooper Extrema. Então, formado por 23 caminhoneiros, né? Tinha uma caminhoneira também, trabalhava ali com transporte. É importante destacar que tinha uma mulher. E foi um sucesso, porque se imagina, né? O tempo que eles gastaram ali de sala de aula para aprender. E aí, tiveram interesse de montar uma cooperativa, transformaram os negócios deles. Antes eles não conseguiam atender todas as demandas lá de Extrema, né, nessa parte logística. E aí eles se juntaram, conseguiram aí cerca de mais de 200 caminhões trabalhando de forma conjunta, transformaram o território. Hoje está faltando caminhoneiro lá para poder Que entrar legal. na cooperativa, porque são Isso muitos é uma cidade que contratos. desenvolveu muito, cresceu muito, né? Essa questão de logística e outras coisas, localidade dentro, Sim. né? Então, assim, é legal você ver, né, a pessoa se transformar em caminhoneiro, que é uma profissão super digna e necessária, mas além de ser caminhoneira, eles se olham como empresários. Então, eles falam, hoje eu tenho um negócio logístico. Então, quando você assume um projeto com essa dimensão, que você transformou vidas, transformou o território, gente, é emocionante, é muito Então, a bom. tua paixão é o quê? É ajudar pessoas. Que legal, pessoas. Jefferson, tá vendo? Nós sabemos hoje que, principalmente pelo último censo da educação, que mais de 60% dos alunos matriculados na nossa faculdade são mulheres, né? Nós homens aqui, Gil, nós temos que as mulheres estão aí chegando, comandando muito, inclusive a CEO do Grupo UNA é a Paula Raca, né? Eu acompanho ela e acompanho também tanto o Daniel como o Marcelo, que são pessoas ligadas à UNA, e a gente sabe dessa importância do empreendedorismo feminino, né? E aí, Jefferson, qual que é a sua paixão como pessoa e como profissional? Ô, Kaminski, é interessante quando você traz essas figuras que são os fundadores da Ânima, né? Que é a mantenedora da UNA aqui em Pouso Alegre e de outras marcas pelo país. E essa transição que eles entenderam que era o momento de sair dos fundadores e vir uma pessoa para ocupar o CEO da empresa, e vem a Paula Raca, que vem do segmento siderúrgico, né? Mas ela vem com tanta sensibilidade, que é uma sensibilidade que a gente já percebia nos fundadores também. Então tem uma sintonia, há uma sinergia, não é buscar uma pessoa do mercado para ocupar uma posição. E aí o Marcelo e o Daniel sempre foram muito inspiradores de toda a equipe, né? São pessoas que estão há mais de 20 anos no mercado educacional, começaram muito jovens, e essa colocação que a Pamela acabou de fazer, de transformar a vida das pessoas, é muito importante. A gente acredita nisso na educação, que a educação transforma a vida das pessoas, muda o entorno, a nossa presença na comunidade, para que a comunidade possa ter autonomia. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a Pamela falou, não é fugindo do que ela trouxe, mas assim, é um sentimento também que a gente traz a partir do momento que a gente está ali na UNA, né? Que é poder transbordar. Então, o que vem isso assim? É esse sentimento de que a gente pode fazer parte da vida das pessoas e ver a vida da pessoa transformada, mas ver que essa pessoa transborda. Então, a nossa presidência, Paula, né, e toda a questão de ser liderado por uma mulher e com essa sensibilidade que ela traz diferenciada para a organização de fato, né, reunindo ao credo, aos valores que os fundadores da Ânima têm conosco também, faz com que a gente pense o seguinte assim, ok, uma vez transformada a vida do Gil, o que o Gil pode transbordar para a vida dos outros? Então, essa educação não é uma educação que chega e para na vida do Gil. Assim como a gente faz pela extensão o caminho para fora da faculdade, a gente acredita que cada aluno que passa ali na condição de aluno, discente conosco, seja pela graduação ou pós-graduação, ele vai ter condição de transbordar e fazer com que pessoas em volta dele também possam sonhar com esse crescimento, possam acreditar e possam ser realizadas. Legal. Então, assim, esse pensamento de realmente poder transbordar na vida das pessoas. Eu falo que gerir pessoas é um grande desafio, mas também é a melhor oportunidade, né? Porque eu tenho uma frase que me acompanha muito, que é cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar.
Cuidar de si, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar muito bem preparado, principalmente quando a gente fala hoje aí a questão da saúde mental, principalmente pós-pandemia e assim por diante. Se eu estou bem, eu vou poder cuidar daquele outro ao meu lado, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. E se eu puder cuidar do outro e estiver bem, eu vou poder cuidar do lugar que eu estou, na minha casa, na minha comunidade, aonde eu frequento a questão religiosa e também na instituição que eu trabalho e assim por diante, né? Então, eu acho muito importante a gente entender tudo isso, né? Gil, sua paixão, qual que é? Não pode falar que você vai casar agora não, tá, cara? Nesse sentido. Mas eu queria saber que você falasse qual a sua paixão, o que te move e que você falasse também sobre a CIPA Jovem, que é uma instituição fantástica. A CIPA também tem muitos anos que estão aqui, tem uma parceria muito grande com o Sebrae, né? E nesse processo de formação, de qualificação, né? Eu tenho um grande amigo na CIPA, que é o Tadeu que mexe na área de treinamento e parcerias, né? Tive a oportunidade, quando eu fui diretor do Senai aqui, ele tem uma escola de informática dentro do Senai. Meu abraço, Tadeu, para você. E fala aí, Gil, a sua paixão. Ô, Camis, é o seguinte, eu descobri que a minha paixão é pessoas, né? Eu era até de informática até alguns anos atrás, né? E assim, como todo mundo, a gente começa, né? A gente tem um começo. E aí eu comecei, né, no empreendedorismo, né? De transformar ali a minha empresa, né? De começar a minha empresa. Então, assim, passei dificuldade ali de contratação, treinar as pessoas, né? Hoje eu enxergo que eu preciso treinar, né? As pessoas não... a empresa não pode depender de mim, né? Eu tive que assumir o meu papel de dono, porque muitos dos empresários hoje, eles não entendem que a empresa precisa funcionar sem eles. Eles acham que eles têm que ficar lá em cima do funcionário, né? Que só assim o funcionário vai ter produtividade, e não é. Até essa questão da educação corporativa, Camis, muitos empresários hoje não querem ensinar os seus funcionários por medo dessas pessoas adquirirem conhecimento e saírem por uma vantagem financeira, né, por uma opção melhor, de uma condição melhor de trabalho. Então, assim, hoje eu proporciono lá para o meu time, né, como é que fala? O salário emocional. Muita gente não sabe esse termo. Sim, isso né? é importante. Mas, assim, a gente ter o reconhecimento, né, dar o treinamento mesmo, ensinar mesmo. E, assim, se a pessoa tiver uma situação melhor, tiver uma proposta melhor do que a minha, que vai, e é isso que eu quero que a pessoa prospere. Né? Então, todo mundo falou sobre pessoas, né? A minha paixão também é educação, pessoas, né? E eu levo isso muito da minha família, dos meus pais, meus irmãos, né? A minha esposa, meus filhos, agora a minha netinha, né? Que a gente vê isso. E essa questão de você treinar pessoas e depois essas pessoas poderem ter condições de ter um futuro melhor, ter uma oportunidade melhor, isso é uma coisa muito gratificante. Eu ainda acho que empresário nenhum pode ter receio disso. Na educação, nós fazemos muito isso. Quantas e quantas pessoas do Senai de Varginha se tornaram, depois de mim, gerente de outras unidades, do SESI também, dentro das universidades, tiveram uma oportunidade de ter uma visibilidade melhor, de ter um crescimento, um aperfeiçoamento cada vez maior e travaram, né, novos rumos. Eu acho que se nós gostamos de pessoas, a gente tem que torcer para que eles sejam melhores do que nós. Né? É tão bom a gente trabalhar com pessoas melhores do que a gente. Né? Até falando da CIPA, né, eu estou num movimento assim, muito grande. Né? Eu sou sócio do clube, virei diretor da CIPA lá, né? Estou diretor da CIPA Jovem. Então, assim, a CIPA ela é a associação comercial, né, que ajuda esse empresário. Que a pessoa que se associa lá, ela tem alguns serviços, tem alguns produtos lá que tem esse auxílio para poder fazer com que o empresário prospere. Né? E o bom da CIPA Jovem, né, com a parceria com o Sebrae, o ano passado, Caminhos, que a gente criou um projeto, né, chama 100 Mais Digitais, né? A gente escolheu aqui na cidade 100 empresas associadas da CIPA, né? E assim, com a consultoria do Sebrae, né, que a gente lançou ali o cliente oculto. O que era o cliente oculto? Um gestor do Sebrae, né, um consultor, ele ia na empresa e fazia a consultoria ali, fazia toda ali a jornada do cliente ali, para poder entender onde estão os gargalos, aonde estavam os erros, né, do atendimento, da parte de negociação, marketing, o que mais, Palmeiras? Fechamento da venda, porque às vezes atendia super bem, mas ela não sabia concluir a venda. Não concretizava, né? E também no online, né?
Então, Também assim, online. no Instagram, se tinha informação no Google, então foi bem completo, né? Inclusive, a gente vê, né, tanto do Sebrae, faculdades e essas coisas, a venda online cresceu muito, né? Às vezes, em determinados segmentos, é muito maior do que a física. Né? Hoje todo mundo, na hora que vai adquirir algum produto Tem ou um serviço, e-commerce a pessoa dele, né? vai pesquisar, vai descobrir ali o melhor preço, as melhores condições, né? E assim, a loja física, ela é uma extensão do online. Então, no sofá de casa, aquilo que o Gil falou. Primeiro vai olhar no Google, no Instagram, já decidiu, já olhou que o que vai comprar, vai na loja. Se não fechar ali na loja, pode ter certeza que é difícil ele voltar. Sim. Porque ele vai pesquisar preço na internet, vai comprar na internet. Sim. Então, as pessoas, elas precisam conquistar o relacionamento, o comportamento a do experiência consumidor, do né? cliente. Nesse sentido, né? Hoje Lá está muito dentro da rápido o loja. atendimento, né, Pam? Hoje, assim, você pesquisa aqui, você quer comprar um negócio, um produto, você entra no celular e você compra. E no digital você tem a tomada de decisão, você tem até a compra por emoção, né? Às Sim. vezes a pessoa compra e depois fala, opa, peraí, e como é que é, né? Então, hoje em dia, todos esses processos, Inclusive, né? tem uns gatilhos, né? Muitos Sim. empresários não conhecem os gatilhos ali para poder usar, né? De uma forma técnica, né? Uma forma técnica de fazer uma venda E hoje. fazendo o merchan, tá essa HB Educacional, Educação Corporativa, nós temos muitas palestras desses propósitos, né? Alguma coisa nesse sentido. Até deixa eu dar um adendo aqui, Caminhos. Esse projeto que a gente fez em conjunto com o Sebrae, a Cipa Jovem, a gente ganhou um prêmio estadual. Eu né? fiquei sabendo, parabéns. Da Federa Minas, né? A gente foi em primeiro lugar com esse projeto, né? E esse projeto está sendo replicado em algumas outras cidades, né? Sim. Inclusive, esse ano a gente tem, né? Inclusive, a gente vai ter duas etapas aqui em Pouso Alegre, né? Tem a primeira agora, né? E a segunda, acho que vai lançar em agosto, setembro, né? Isso mesmo. Mas é bacana de ver, porque assim, é um movimento de empreendedores jovens que eu estou adorando, né? Claro, né? A gente tem aí 100 anos de ACIPA, mas que esses meninos vão de porta em porta, bate mesmo, chama, faz acontecer, e são super parceiros, porque dá para ver que querem trazer inovação no varejo, nas indústrias, né? No comércio em geral. Bom, né? E sem eles, assim, a gente não conseguiria fazer esses é muito projetos. importante, né? A pessoa física, né? E também vai o nosso abraço para o Guilherme, que é o presidente da Cipa Jovem. Andrade, né? isso. E em breve nós teremos aqui um bate-papo também com a Cipa, Café Comércio, com outras faculdades. E assim, eu acho que esse vai ser um canal muito dinâmico, né? Muito democrático, né? No sentido das pessoas mostrarem, que eu acho que é importante, às vezes, pessoas que não conhecem essas instituições saberem que elas têm um braço muito forte de apoio, né? De um trabalho muito grande nesse sentido, né? Hoje, a KSHB Educacional apesar de todos os meus anos de vivência e experiência, ela nasceu em 2011, né, com um desejo pessoal, e a partir de lá eu comecei a fazer gestão educacional em várias faculdades, em várias cidades, né, e fazendo a gestão de uma instituição de ensino. Então, hoje nós temos um trabalho, além de gestão educacional, de mentoria educacional, de cursos, de palestras. Todas essas palestras, além de você assistir a palestra, nesse momento só está presencial, mas terão também online, cursos também, você recebe um certificado que você emite na hora, com a microcertificação, uma parceria que eu tenho com a instituição de Belo Horizonte, e você recebe um e-book completo sobre o assunto, né? Porque eu acho que o nosso objetivo é fazer com que realmente as pessoas tenham informação, tenham conhecimento, né? Tanto o Sebrae como a Faculdade UNA, a gente sabe que tem materiais fantásticos, tem coisas que podem ser disponibilizadas. E o Hugo o Gil nas suas empresas também, todo o pós-venda, o acompanhamento, o suporte técnico e assim por diante, né? Então, acho que é algo assim bem tranquilo, e é importante a gente passar a população, né? Mostrar o que está acontecendo aí. Vocês também poderão indicar pessoas para estar aqui nessa bancada, para a gente estar conversando aquilo que seja interessante, seja da empresa de vocês ou não de outros, né? É importante a gente disseminar o conhecimento, a gente disseminar a informação para que juntos, né, possamos oferecer para quem desejar a melhor formação educacional, a melhor qualificação profissional e assim por diante. Isso também, com certeza, vai ajudar na vida pessoal, né? Porque, voltando, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar. Nós temos que estar bem, né? Se nós não estivermos bem, esquece. A gente não consegue fazer nada. É claro que nem todo dia a gente está bem, a gente tem que respirar. Hoje a gente fala que a gente não conta, vai ter 10, até 100, né? Para a gente fazer alguma coisa. E a questão do impulso, né? É uma coisa que a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito forte, alguma coisa nesse sentido, né? Eu queria agora, para a gente terminar, principalmente esse
esse segundo episódio, né? E teremos a oportunidade de tê-los novamente aqui, né? Para a gente trocar mais ideia. Que vocês ficassem abertos para dar uma mensagem, né? Uma mensagem final, né? Como que vocês realmente, já falaram muito, mas bem concreto, como que vocês podem ajudar quem está precisando, seja empresário, seja pessoas, né? Se vocês quiserem estar divulgando aí as redes sociais das instituições de vocês, os serviços que realmente vocês fazem, né? Então eu queria que vocês fizessem isso com bastante tranquilidade e que a gente pudesse mostrar, né, para todos que estão nos assistindo e que a gente possa divulgar tudo isso dentro desse processo. Nossa amiga Pamela. Me veio na mente, né, uma frase, não vou saber falar, né, na integridade, mas é de São José Maria Escrivá, para você sempre fazer as coisas com amor e cuidar dos detalhes. Então, às vezes a gente acha, não vou participar desse evento, não vou participar, né, desse encontro, desse curso, não vou fazer o fluxo de caixa da minha empresa, não vou parar para conversar com o meu funcionário. Para você pode ser detalhes, mas a vida está passando. Sim. E como que você está lidando com tudo isso? Porque às vezes de pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, você vai enchendo o copo e no final do ano você tem bons resultados. Então, assim, planeja a sua vida pessoal, que é o cuidar de si, né? Planeja o que você vai fazer para a sociedade. O que a tua empresa, ela ajuda e resolve na sociedade. Porque as empresas existem para resolver problemas, por mais que você seja apaixonado por ela, né? E aí você vai conseguir transformar a vida das pessoas, do território, que eu acho que é o que casa, né, muito aí com o que o Sebrae promove, o que o Sebrae faz. Então, para quem quiser nos seguir, né, é o Sebrae.Minas, é a nossa rede social. Nós temos também a unidade aqui em Pouso Alegre, na Rua Marechal Deodoro 185. Nosso telefone 3422-9022. A gente funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde, do lado da UNA. Então, vocês podem tomar um café com a gente e já visitar a UNA. E eu queria agradecer a oportunidade. Tamo junto. Pamela, fala da sua empresa, Pamela. Você virou empresária. Eu ia perguntar para ela aí, tá, e fora Sebrae, o que é? O que acontece? Eu tenho 10 anos de Sebrae já, né? E aí eu vejo e acompanho muito empreendedorismo feminino. E eu falei assim, bom, a gente conversa, fala, ensina, entende a realidade, mas peraí, deixa eu provar essa realidade um pouquinho. E aí, como eu também sou empreteca, aí eu fiz empreteca, acho que foi em 2017, 2018, né? 10 habilidades ali, comportamentais, empreendedoras, e aí eu ainda tive medo de abrir meu negócio. Falei, não, ainda não tá na hora. Foquei muito no Sebrae, no meu crescimento de carreira ali. E aí depois eu fiz o Empretec Arena, que eu não posso contar também detalhes, né, mas é para tirar sangue mesmo, o nome Arena vem de Coliseu. Eu falei, agora chegou a hora. E aí eu fiz uma empresa, né, montei uma empresa que é a Aromily. Estou devagar ainda, né, não estou assim vendendo como eu gostaria, até porque eu quero acompanhar mesmo todas as etapas de crescimento do empresário. E qual que é essa empresa? Qual o produto dela? É difusores e velas. Olha, que legal. E aí agora eu tô muito focada realmente em Sebrae, nas entregas, mas eu tô indo crescendo com ela com calma, né? Com o pé no chão. Degrau por degrau. Isso, e cuidando dos detalhes. Né? Exatamente. E tá sendo muito legal, porque agora, quando o empresário, ele fala, eu tenho dificuldade, por exemplo, em gravar um stories. Eu falo, eu tenho essa dificuldade também. Mas vamos fazer? Porque vergonha a gente tem, dificuldade a gente tem, mas vamos fazer acontecer. E aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai ampliando. Mas você não demonstrou vergonha nenhuma aqui nesse bate-papo com a gente aqui, ó. Bem tranquila. Muito obrigada. Jefferson, e você, meu amigo? Qual que é a mensagem sua como Jefferson e como coordenador acadêmico da UNA, tua vida na área educacional, uma vida bem próxima àquilo que a gente está vivendo há muito tempo, né? Kaminski, é interessante ver um tipo de provocação igual foi feito pelo Gil agora, né? Interpelando a Pamela e mostrar que nós somos gente de verdade. Que nós não estamos aqui para poder desenhar algo que não seja execuível, que não seja factível. E que nós temos desafios, nós temos medos, nós temos sentimentos que às vezes nos tomam, mesmo com todo esse suporte. Então eu falo o seguinte, assim, para poder deixar uma mensagem para o público, né, tanto do Jefferson quanto da Faculdade UNA, também sou empresário, né, sou proprietário da Sou Imóveis, trabalho com venda de imóveis de alto padrão, no Centro-Oeste de Minas, e estamos chegando aqui agora em Pouso Alegre também. Então, é um outro passo que a gente está dando nesse caminho aí, né? E tem tudo a ver com a área de educação. Mas principalmente naquilo que você colocou, de pensar em si para poder, aquela coisa do avião.
Primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois socorrer o outro. Sim. Então, esse pensar em si, eu falo que é o seguinte, assim, a gente aprende com os erros e acertos do passado, mas eles são passados. O futuro ainda é uma expectativa, é incerto, mas nós temos que ter sonhos e a gente tem que se fazer presente. Então, nesse presente, nós vamos trazer a nossa história do passado, aonde é que a gente quer chegar, mas é importante a gente permanecer a maior parte do tempo no agora, para poder dar conta da execução do dia a dia. Então, o que eu posso fazer no dia de hoje? Né? Então, assim, educacionalmente, a gente pensa no dia de hoje com perspectivas futuras, olhando, sim, pelo retrovisor, mas não morando ali naquele passado mais, né? Mas trabalhando todo dia. Então, dentro da faculdade, a gente trabalha esse dia a dia dos nossos alunos e da comunidade que está em volta também. Então, a Faculdade Una de Pouso Alegre me traz esse benefício, né, de estar aqui com vocês, também reforçando mais uma vez, estamos ali na João Basílio 420, pertinho da Catedral, né, bem central ali. Os canais digitais estão pelo una.br, é o caminho mais rápido para chegar até a gente. Sim. De fato, mas temos o atendimento presencial na faculdade também, é um prazer receber todos lá, né? E poder, a partir de hoje, também estar transformando, convivendo mais com vocês aí, para a gente poder sentir onde que a gente pode fazer essas mudanças. Muito bom. A gente vai te apresentar o Clube dos Empresários, vamos fazer essa visita ao Sebrae lá, daí a gente fazer esse trabalho, né, Gil? Bora prosperar. E aí, meu amigo Gil, e você? Qual a tua mensagem final? Minha mensagem é o seguinte, não ande sozinho. É muito doloroso andar sozinho. Aí eu ando com a etiquetinha aqui, né, uma pulseirinha, o sucesso é uma decisão. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente não pode tomar ela em cima de uma condição. A gente precisa tomar a decisão ali e entender o que isso vai nos levar, né? Então, assim, eu deixo essa mensagem para quem está nos ouvindo. Falar do Clube de Empresários, você que está nos ouvindo, quer fazer parte, quer andar junto com a gente, acessa lá o Instagram, Clube de Empresários Pouso Alegre, né? Vai ser muito bem-vindo, né? Você fazer parte com a gente, você poder andar junto com a gente. E também, né, eu estou aqui representando a CIPA também, você aí quer se associar, quer entender como que a CIPA funciona, quer entender os produtos e serviços que a nossa associação comercial oferece aqui na cidade de Pouso Alegre, acessa lá o Instagram, a CIPA, e também tem a CIPA Jovem, né? A CIPA Jovem, Camis, a gente faz uma palestra em conjunto com o Sebrae todo mês. Eu sei, né? Então, vamos até dar um jeito de convidar o Camis. Né? Você dá uma palestra lá para nós, para ver se é estudo mesmo, se a HB aí tá com esse tudo. Sou um eterno aprendiz, né? Meu amigo. E aí, fazer esse convite, né, para a gente poder estar junto aí e andar junto aí. Combinado. Gente, a KSHB Educacional, você ouvinte, né, e nesse que está aí nos acompanhando, esse espaço é um espaço aberto, né? Tanto vocês aqui na bancada que indiquem pessoas, como eu falei, vocês também, se quiserem participar, procurem a gente, né? O importante é a gente receber, ouvir, né, o pensamento de todos nesse sentido. Então, eu tenho 5 focos dentro desse podcast, áreas que a gente quer trabalhar. A educação, que é a minha base, né? Seja da educação infantil, ao pós-graduação, ensino superior, ensino profissionalizante, né? Tem uma questão do empreendedorismo, que ele está entre todos, né, dentro desses processos, né? Tem uma área de comércio e varejo, que é uma área muito forte e que a gente sabe que é importante a gente estar sempre do dia a dia com essas pessoas. Tem a área da indústria, né? Nós somos uma região que é rica, uma região que as pessoas querem vir para cá, né? Nós temos cidades aí, um desenvolvimento enorme nesses últimos 20 anos, né? Quando começou a duplicação da Fernão Dias e começou a vir essas empresas todas. E também na área de saúde e bem-estar, né? Então, além de tudo isso, tipo assim, o bem-estar é cuidar de si, né? A gente tem que estar muito bem e que a gente não cuide só, né, da nossa vida profissional, que a gente cuide também da nossa vida pessoal, né? Curtir a família, curtir os amigos, curtir as pessoas que a gente gosta, o meio que a gente atua e assim por diante. Muito obrigado, Gil, né, pelo convite. Obrigado a você, meu amigo, pelo convite. Está aberto isso aqui para vocês. Jefferson, foi um prazer enorme. Prazer é tudo meu, Caminhas. Revê-lo, né? E a gente vai estar conversando muito aqui, né? Ter a oportunidade de você conhecer. Eu conheço um pouco Pouso Alegre, nem muito, né? Mas eu conheço um pouco de Pouso Alegre, né? E Pamela, você pela simpatia, pela alegria, pelo profissionalismo, parabenizar por esse trabalho fantástico que o Sebrae faz aqui, parceiro de várias instituições, né? E que juntos a gente possa realmente, né, dar uma sequência nesse processo com esse propósito que a gente viu aqui, pessoas, né?
nós nos ajudarmos e ajudarmos pessoas a crescerem profissionalmente, né, e nesse processo, e que a gente possa desenvolver isso. Agradeço muito a todos vocês, né, estamos totalmente abertos para recebê-los, podem mandar sugestões, comentários, né, os nossos parceiros aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente depois repassa para eles, encaminhamos vocês, e muito obrigado pela participação, e esse segundo episódio acho que foi muito especial, e na próxima semana nós teremos o terceiro episódio. Obrigado a todos. Obrigada.